Primeiro, parabenizando a Gabriele e a Yasmin, tabuanense, que tiveram uma grande conquista na Federação Paulista de Karatê, foram campeãs e vice-campeãs na modalidade kata, que é uma apresentação da arte marcial japonesa, a quem muito nos encantam e com muito orgulho. É uma tradição que veio do Japão e que se instalou no Brasil e fincou as suas raízes. Hoje nós temos uma comunidade japonesa forte, participativa em todos os segmentos da sociedade, seja no segmento científico, econômico, é responsável por um PIB muito elevado no nosso país e gera riqueza e gera produção. Então não poderia aqui deixar de parabenizar essas lindas meninas tabuanenses que levaram o nome da nossa cidade. Na mesma esteira, também aqui quero comunicar aos senhores vereadores e ex-plenários que eu recebi a honra ao mérito em nome da comunidade nipo-brasileira na última semana pela conquista através do voto popular em uma cadeira neste parlamento. Homenagem esta que muito me honra. Olha para a foto aqui. Obrigado. Homenagem esta que muito me honra por ter conquistado, por ser um dos representantes na política brasileira. Se eu salvo engano, são 135 políticos no estado de São Paulo que conseguiram alcançar, vereadora Priscila Sampaio, uma cadeira na política que não é fácil, que é difícil. Por isso que eu sou muito honrado de fazer parte, vereadora Rita, deste parlamento ao lado de Vossa Excelência. Quero dizer que essa honra ao mérito aqui do vereador na cidade de Taboão da Serra, pela comunidade nipo-brasileira, eu tive a oportunidade de conhecer o museu, segura, você que também quer das lutas sindicais, conheci o museu da história da imigração japonesa. E lá, assim como outros imigrantes de vocês aqui também, seja o espanhol, seja português, quando veio para nosso país em 1808, quando no Japão havia o shogun, acabou a era feudal, e havia os colonos que viviam nos campos, e havia os samurais que faziam a proteção dos senhores feudais. 80% da população em 1808 no Japão era formado por camponeses e 7% era formados por samurais em 1808. Com a queda do sistema feudal, o povo japonês começou a ter dificuldades e eles vieram para o Brasil com essa esperança, uma esperança de riqueza. Falaram para eles, segura, que no país aqui havia uma planta que dava dinheiro, uma planta que nascia dinheiro, e eles lá estavam passando fome, porque tinha acabado a era shogunato. E essa planta que dava dinheiro era o café. E assim como a história de muitos imigrantes que vieram para cá, em 1808, o primeiro navio Kasato Maru, em 1908, desembarcou com 165 famílias aqui no Porto de Santos. Pessoas essas que vieram para espanto do jornalista da época, que vieram decentemente trajado, com vestimenta nossa, não vieram com vestimenta japonesa, porque eles vieram para trabalhar e vieram para constituir renda para poder voltar para sua casa. E só para concluir um pouco da história, e naquela época o passaporte não era individual, o passaporte era pela família ou por um amigos, ou seja, cada passaporte tinha 3, 5, 20 famílias. E o que acontecia? Dificultava a volta para o Japão. E essa era uma forma de você dificultar, de segurar o japonês aqui em terras brasileiras. Infelizmente, e o pagamento lá, naquela época, em 1908, era feito de forma anual. Só que quando eles iam fazer as contas, no final do ano, depois de toda a colheita,
o japonês imigrante estava devendo para o senhor feudal. Só para concluir, senhora presidente. Por quê? Porque ele tinha que pagar a alimentação, ele tinha que pagar os insumos, ele tinha que pagar a enxada, o aparelho, e no final das contas o japonês estava devendo. E fora que ele vivia numa situação difícil. Aí ele começou a trabalhar, e uma coisa que é muito interessante da comunidade japonesa, e aqui eu honro as homenagens às educadoras também. Quando o japonês ele se reúne, quando vieram, a primeira coisa que eles faziam, vereadora Érica Franchini, quando via uma comunidade, eles construíam a escola, a primeira coisa. Então, por isso que eu me honro de ser um representante da colônia japonesa. Muitos japoneses morreram de ser de diversas doenças, malárias, morreram jovens no nosso país, assim como é a história de muitos dos imigrantes que vieram colonizar e hoje tornaram a potência que é o nosso Brasil. Então, eu não poderia deixar de ficar muito honrado, agradecer a comunidade nipo-brasileira e compartilhar essa homenagem com vocês aqui nesse plenário, compartilhar essa homenagem com a cidade de Taboão da Serra. Meu muito obrigado.